Sim, Jesus Cristo nasceu para livrar-nos do inferno. Ele não teria morrido em nosso lugar na cruz do Calvário se não houvesse nascido. Nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo não podem ser dissociados, separados, e um considerado mais importante ou mais valioso que o outro. O Cordeiro sacrificado na cruz nasceu no Natal. Sim, Jesus Cristo nasceu para ir à cruz do Calvário num sacrifício vicário, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Muitos sequer acreditam no inferno, e a grande maioria das pessoas não gosta que se fale sobre o inferno, e por isso não valorizam o Natal. Mas o Novo Testamento considera o inferno como lugar de habitação final dos condenados à punição eterna, no juízo final. E Jesus Cristo veio livrar-nos deste lugar e garantir-nos estar com o Pai em sua casa pela eternidade. Lembre-se do que diz Deus, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 25, dos versículos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno e vida eterna. E Apocalipse, no capítulo 20, versos 11 a 15, através da revelação dada ao nosso irmão João, Deus nos diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E depois de ouvir estas palavras bíblicas, o que você continua achando? Existe ou não existe inferno? Sim, precisamos ter plena consciência que Jesus Cristo veio no Natal, nasceu para salvar-nos deste lugar de fogo e trevas,
Sim, o inferno é um lugar de fogo e trevas. É assim que nos ensina Deus lá no livro de Judas, nos versículos 7 e 13. Judas 7 e 13. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena do fogo eterna. E diz-nos o versículo 13 de Judas: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Outra versão diz as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. É isso que espera aqueles que irão para o inferno. A negrura das trevas. Espera a mesma sujidade das ondas que espumam as suas próprias sujidades. E o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. É isso que nos ensina Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é o inferno, o mesmo descrito em Mateus capítulo 22, versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é lugar de destruição, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, o nosso irmão Pedro nos diz, por determinação de Deus: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O inferno do qual Jesus veio nos livrar é um lugar de tormento, conforme o registro de Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E o nosso irmão evangelista Lucas também nos diz, no seu evangelho capítulo 16, versículo 23, e no inferno, lá no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sim, foi deste inferno mesmo que o Senhor Jesus Cristo, que nasceu no Natal, veio a este mundo para nos livrar. Acredite você ou não acredite você. E podemos ter certeza que o céu para onde vamos, salvos por esse Jesus Cristo que nasceu no Natal, será muito melhor do que tudo que podemos escrever e sonhar. E jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Mas o inferno será muito pior do que podemos imaginar. Esta realidade futura que espera cada ser humano precisa ser enfrentada com a crença em Jesus Cristo e no seu nascimento de uma virgem chamada Maria,
conforme predito nas Escrituras e para cumprir as Escrituras, e acontecido dentro da história humana, dentro da sua história, dentro da minha história, dentro da nossa história. Você e eu precisamos crer no Natal. Não neste nome e nem nestas 5 letras. Não no dia 25 de dezembro, mas no ocorrido dentro da história humana, que teve como propósito e manifestação o perfeito amor de Deus para livrar os seus do inferno, que existe sim. E a oportunidade única dada por Deus aos homens aconteceu na vinda de seu Filho unigênito. Os que hoje ainda amam as trevas, nelas habitarão pela eternidade, porque o inferno nunca terá fim. Apocalipse 20:10 nos garante isso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso não é uma narrativa, isso não é um relato, e não é uma coisa para enganar as pessoas. Isso é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos garante. Sim, Jesus Cristo nasceu para livrar-nos do inferno. Ele não teria morrido em nosso lugar na cruz do Calvário se não houvesse nascido. Desacreditar que a dor não existe não nos levará à cura, jamais. Desacreditar que a inflação não existe não nos levará a comprar a ceia do Natal no mesmo preço do ano passado. Impossível. Desacreditar que o inferno existe não nos levará ao céu. Jesus Cristo nasceu no Natal para levar-nos a estarmos ligados novamente ao Pai, por seus méritos, por seus valores, por sua santidade, por sua morte e ressurreição. Poderemos ser livres do inferno e galgarmos o céu por Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou com um objetivo bem específico: a minha salvação, a sua salvação. Você crê assim? Por isso é Natal.